Então, queridos, a graça e a paz do Senhor mais uma vez. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo bíblico. Estamos estudando aqui a parábola do semeador. Hoje já é a sexta aula, e antes de começar o estudo eu quero dizer que eu pretendo finalizar próxima terça-feira, vai ser a sétima aula, 7, o número da perfeição aí, então vamos tentar fechar na sétima aula. Depois dessa sétima aula eu vou fazer uma pausa, certo? Para a gente poder voltar com aquele nosso estudo que eu já prometi sobre cura divina. Eu vou ter que fazer essa pausa porque eu vou tirar férias lá do meu trabalho secular e nós estamos nos preparando, eu e a Oriana, a gente, juntamente com o nosso irmão Cleison, inclusive, da banda Apologia, do grupo Apologia, que vamos entrar em estúdio para começar a gravar nosso CD, Eu e minha esposa, nós temos também essa parte musical e o Ministério Águias também tem uma parte musical, focada na música. Então, vamos aproveitar esse tempo para fazer umas gravações. Eu vou preparar o material do estudo sobre cura ainda, que eu não tenho esse material. Então, a gente vai fazer uma pausa e eu aviso aí na nossa página. Então, gente, vamos começar aqui o nosso estudo de hoje. Estamos estudando a parábola do semeador. Já vimos muita coisa, certo? Hoje é a sexta aula, vamos encerrar na próxima, como eu já falei, para também a gente não se delongar demais. Eu acredito que com isso que vocês têm aprendido, com que vocês já têm ouvido, vocês já têm condições até de se aprofundar mais, de ampliar mais esse conhecimento. Ok? É importante quando você faz um estudo assim, você não ficar só restrito ao que você ouviu no vídeo, mas que você possa meditar, que você possa orar, buscar, inclusive compreender mais coisas, compreender de forma mais aprofundada. Então, estamos estudando a parábola do semeador. Se você está assistindo esse estudo pela primeira vez, que acontece, das pessoas não estarem acompanhando, mas é importante assistir os demais vídeos, porque cada aula dura cerca de 40 minutos. Nós já estamos hoje na sexta aula, então a gente já viu muita coisa. Então a parábola do semeador está lá em Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 8. Jesus diz lá em Marcos capítulo 4, se eu não me engano é o versículo 13, mas eu posso estar enganado, onde Jesus diz aos seus discípulos: se você não compreende a parábola do semeador, ele pergunta: como vocês entenderão, como vocês vão perceber, compreender todas as demais parábolas? Por quê? Porque as parábolas de Jesus, elas trazem ensinamentos que revelam o reino de Deus. E a parábola do semeador, irmãos, ela revela como este reino se manifesta aqui na terra. E Jesus ensinou que o reino de Deus se manifesta na terra usando este princípio da semeadura, funciona de forma semelhante a quando você semeia em um solo, onde a semente é o ensino, é a palavra, e o solo é o coração. Nós vimos que a parábola do semeador, ela responde, ela explica por que parece que em muitas pessoas a palavra de Deus parece não funcionar. E mesmo na nossa própria vida, é importante a gente também trazer para nós, na nossa própria vida, por que a palavra de Deus parece não funcionar em algumas áreas. E a resposta é porque ela funciona na base da semeadura, e se não está funcionando em alguma área da minha vida, o problema nunca está com a semente, irmãos. Isso é muito importante da gente entender. O problema nunca, jamais estará com a semente. Baseando-se no que Jesus ensinou, o problema sempre está com o coração. O coração, por alguma razão, não está conseguindo dar fruto. Eu já falei um pouco sobre esse assunto, falei em alguns tipos de solo, eu fui falando qual é a solução, mas próxima aula eu pretendo
vou tentar fazer um encerramento, porque senão a aula vai demorar, o curso vai demorar muito. Então, na próxima aula eu pretendo focar em como nos tornarmos solos frutíferos. E se já somos frutíferos, como crescer em frutificação. Por quê? Porque Jesus falou que mesmo os solos frutíferos, os solos férteis, uns produzem, de uma semente produz 30, outros produzem 60 e outros produzem 100 para 1. Então, o nosso objetivo, nosso alvo é nos tornarmos um solo frutífero desses de 100 para 1. Né? 100% da palavra que cai no nosso coração é transformada em ações, em fruto. Amados, então na semana passada nós estudamos o solo cheio de espinhos e hoje vamos dar continuidade. Nós vimos que os espinhos, Jesus explicou que são os cuidados deste mundo, ou ansiedades ou preocupações da vida. Jesus ensinou que são o engano das riquezas e outros deleites. Vou tentar falar aqui sobre os dois últimos tipos de espinhos, que são o engano das riquezas e os deleites da vida. Ok, gente? Então, antes de ir, vamos adiantar, eu vou tentar ser rápido, ser sucinto, porque tem muita coisa para falar e hoje eu não pretendo fazer aquele resumo grande que eu sempre faço. Então, se você não vem acompanhando esses estudos, eu convido você a acompanhar no site, no caso na página, né? Tem os vídeos anteriores ao vivo. Se você quiser a versão editada, que ela fica mais enxuta, tem uma qualidade melhor, ela está no nosso canal do YouTube, youtube.com/Ministério Águios, e você vai encontrar lá esses vídeos. Ok? Então, nós vamos entrar hoje no engano das riquezas e vamos entender por que é que Jesus explicou que o engano das riquezas são também tipos de espinho, um tipo de espinho que sufoca a palavra e faz com que a palavra de Deus caia no nosso coração, mas não consiga produzir fruto com perfeição. Então quero falar aqui em Deuteronômio capítulo 31, versículo 18, eu quero falar algo que chamou muito a minha atenção quando eu estava meditando sobre esse texto em Deuteronômio. Eu geralmente leio um livro do Velho Testamento e um livro do Novo Testamento. Atualmente eu estou lendo Deuteronômio no Velho e no Novo eu estou lendo Hebreus. Tudo bem devagar, meditando, mastigando, orando, como eu tenho explicado aqui. Ok, gente? Então vou ler Deuteronômio capítulo 31, versículo 18, mas quero contextualizar antes. Aqui Deus chama Moisés e Josué porque Moisés está prestes a morrer. E Deus começa a falar com Moisés, dizendo, olha, depois que você morrer, né, mais para frente, este povo vai se prostituir, vão seguir atrás de outros deuses. E Deus começa a avisar já a Moisés que isso aconteceria. Então, no versículo 18, Deus está falando com Moisés e diz assim: esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia por todo o mal que tiver feito o povo de Israel, por se haverem tornado a outros deuses. Então o povo de Israel iria se tornar, iria se voltar para outros deuses, e eles a partir dali começariam a praticar o mal. E você, observando a história do povo de Israel, você vê que isso acontecia, né? Entravam reis que buscavam outros deuses, deuses pagãos, e levavam o povo a adorar esses deuses. E esses deuses que são falsos, claro, são ídolos, mas Satanás obtinha acesso ao povo através da idolatria do povo, e o povo começava a praticar obras malignas, como, por exemplo, diversas práticas sexuais pecaminosas. Está lá em Levítico 18, eram as práticas comuns nas nações, sexo com animais, sexo homossexual, sexo entre parentes próximos, né? Está lá em Levítico 18. Não vou entrar nisso aqui. E uma prática, por exemplo, abominável era matar as crianças, oferecendo elas em sacrifício
as crianças, os próprios filhos, né, eram oferecidos em sacrifícios queimados aos outros deuses. Então, sempre que o povo seguia para a idolatria, sempre quando eles idolatravam os outros deuses, os falsos deuses, o povo começava a praticar obras malignas. Gente, isso mostra que a idolatria, você seguir outros deuses, é como se fosse uma espécie de mãe de todo o pecado. Eu vou mostrar para você, por exemplo, Êxodo capítulo 20, eu não vou abrir aqui, mas mostram os mandamentos. Se você observar os 2 primeiros mandamentos da lei, dos 10 mandamentos ali, né? Os 2 primeiros mandamentos eram exatamente para combater a idolatria. O primeiro mandamento é aquele: não terás outros deuses além de mim. O segundo é: não farás para ti imagem de escultura, de semelhança alguma de aves, enfim, de qualquer coisa, para você se prostrar perante aquelas imagens. Então, por que é que Deus combatia a idolatria? Por que que a idolatria é considerada adultério e prostituição espiritual? Porque é a mãe, a idolatria é a mãe das obras malignas. E sempre que o povo de Israel partia para a idolatria, começava a adorar outros deuses, o povo praticava obras malignas. Ok? Então, dito isto, nós vamos lá para Marcos capítulo 4, e vamos ver aqui nossa parábola, que a gente está estudando, a parábola do semeador. No versículo 7, Jesus diz: e caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. Na versão de Lucas, nós vemos que Lucas diz assim, que não dá fruto com perfeição. Então isso mostra que aquele solo cheio de espinhos representa aquela pessoa que recebe a palavra, e a palavra até começa a se desenvolver, mas é sufocada, né? A palavra é sufocada, a pessoa não consegue se aperfeiçoar, não consegue o fruto ser constante e perfeito. Então, um cristão, e aí eu citei aquela questão de que, no meu entendimento, boa parte, né, muitos cristãos estão em quase todas as áreas nesse solo cheio de espinhos, porque o coração está dividido entre Deus e o mundo, e você não consegue produzir fruto com perfeição. Ok? Então aqui nós estamos chamando os espinhos. Que espinhos são esses? No versículo aqui, Marcos 4, no versículo 18 e 19, diz assim: e outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, que a gente estudamos na aula passada, né? E os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando sufocam a palavra e fica infrutífera. Ou seja, a palavra cai no coração, a árvore até se desenvolve, fica lá, mas não consegue obter os nutrientes necessários para a produção de fruto, irmãos. Por quê? Porque uma árvore produz fruto pelo excesso, né? O fruto é o excesso de energia que a árvore tem, né, e transforma isso em fruto. Então, se a árvore está ali, como a gente diz, né, pela misericórdia, ela não consegue produzir fruto, ou produz um fruto não maduro, não consegue ter um fruto bom, amadurecido, aperfeiçoado, que é o que diz lá na versão de Lucas. Então, o que é que impede, o que é que suga as energias do nosso coração e impede a gente de produzir fruto? Primeiro, nós vimos os cuidados desse mundo. Este mundo, depois que caiu, irmãos, ele se tornou um lugar fértil para espinhos. Entrou os espinhos, nós vimos isso, que faz parte da maldição que Deus lançou sobre o mundo. Fazia parte disso, o pecado deu lugar a Satanás. Satanás entrou, Satanás começou a ministrar conhecimento maligno, mentiroso, enganoso ao homem, e o coração do homem começou a produzir espinhos, né? Ansiedades, preocupações, violência, mentira, desordem, adultérios, prostituições, briga, confusão. Tudo isso são obras, são frutos de conhecimento maligno derramado do mundo espiritual por Satanás e seus demônios.
nós falamos sobre isso. Né? Ok? Então, os espinhos, né, os cuidados deste mundo, as coisas que tomam totalmente nosso tempo, sugam nossa energia, os espinhos, de maneira geral, podemos chamar dos cuidados deste mundo. O engano das riquezas faz parte dos cuidados deste mundo, ok? Mas é algo específico que Jesus tratou. Vamos estudar aí o engano das riquezas e vamos lá para Mateus capítulo 6, no versículo 24, onde o Senhor Jesus vai tratar sobre o engano das riquezas, certo? Nós vimos lá em Deuteronômio 31, 18, que quando a pessoa vai atrás de outros deuses, ela começa a agir de forma maligna, ou seja, ela começa a produzir fruto mau. E Jesus explicou, irmãos, que o desejo por riquezas materiais, que ele chamou aqui em Mateus 6, 24, de mamon, eu vou explicar isso aí. O desejo por riquezas, né, a ganância, ela funciona como um ídolo na nossa vida. Quer você esteja vendo isso do ponto de vista religioso ou não. Certo? Então, Jesus diz aqui em Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Quem é Mamon? No original é Mamonás, né? Até lembra aquele Mamonas, né? Mas não é, acho que não tem nada a ver com aquele Mamonas Assassinas, mas enfim. Mamon é a personificação da ganância e o desejo pelas riquezas, em contrapartida às coisas de Deus, ok? Então, Mamon é a personificação da ganância ou desejo por riquezas. Jesus disse que quando a gente coloca como alvo na nossa vida a busca por bens materiais, por riquezas materiais, isso aí será um outro senhor, né? Não sei se você sabia, mas a palavra Baal, né? Aquele Deus que estava sempre lá, né? Presente com o povo de Israel, um Deus filisteu. Esse nome Baal quer dizer Senhor também. Então, Mamon, gente, é um outro senhor. É você buscar, o alvo da sua vida é adquirir bens e riquezas materiais. Isso Jesus chamou, é um Deus na sua vida. E isso, para um cristão, se ele coloca em primeiro lugar os bens materiais, isso será um espinho que vai sufocar a produção de fruto. Se nós voltarmos aqui, no versículo 19, aqui em Mateus 6, Jesus diz assim, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, certo? Depois eu vou explicar o porquê disso aí. Então, veja, Jesus faz aqui um contraste entre você dedicar a sua vida a juntar tesouros materiais, ou você dedicar a sua vida para ajuntar tesouros espirituais. Ou você se dedica a um, ou você se dedica a outro. Não tem como você colocar todo o seu esforço, sua vontade, né, seu tempo, seus pensamentos, seus desejos nos bens materiais e ao mesmo tempo servir ao Senhor. Por quê? Porque os bens materiais, irmãos, e o mundo como de maneira geral, eles estão contaminados e Satanás tem sim acesso a essas coisas. Se nosso coração está naquilo ali, né, então nós estaremos numa situação de risco. E eu vou mostrar aqui o que é que Jesus falou, né? No versículo 21, Jesus diz, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, na medida em que eu dedico meus esforços, né, a minha vida é focada em ajuntar tesouros, ajuntar bens materiais. Se aquilo ali é o meu esforço, a minha dedicação, o meu tempo é gasto naquilo ali, meu coração
vai seguir isso. Veja, Jesus diz: onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Isso mostra que o coração ele segue aquilo que você valoriza mais, e não o contrário, certo? Muita gente acha: não, se o meu coração está em Deus, então eu vou buscar as coisas de Deus. Se o meu coração está no mundo, então eu vou buscar as coisas do mundo. Não, é o contrário. Se você decide colocar em primeiro lugar o reino de Deus, o seu coração vai acompanhar. Se você decide colocar sua mente, seu coração nas coisas terrenas, o seu coração vai acompanhar também. Você não é escravo do seu coração. O seu coração vai acompanhar aquilo que você decidiu ser mais valioso na sua vida. Você tem controle sobre isso. Porque senão você seria escravo, né? De escravo, eu sou escravo do meu coração. Então, o meu coração é que vai dizer para onde eu vou. Não, não é assim. Jesus disse: onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, na medida que você entende a palavra, você põe valor à palavra e você entende que esta palavra, esta semente, ela é a coisa mais poderosa do universo. Você entende que a palavra de Deus é preciosa, mais preciosa do que o ouro, mais preciosa do que a prata. E você entende isso, ou seja, há uma mudança de entendimento na sua vida, e você decide dedicar tempo para Deus, você decide colocar em primeiro lugar o reino de Deus, o seu coração irá acompanhar isso. Mas a sua decisão precisa, claro, ter atitude, né? Não adianta só a gente dizer uma coisa. O coração, você não consegue forjar isso. Você precisa ter atitudes que correspondam ao que você está dizendo que crê. Então, irmãos, nós estamos entendendo que a palavra é preciosa. Lá em Provérbios capítulo 2, que a gente falou no primeiro tipo de solo, mostra qual a atitude de coração que nós devemos ter com relação à palavra de Deus. Precisamos clamar em alta voz, né? Alçar a voz, levantar a voz, clamar. O desejo pela palavra precisa estar em nossas orações. Eu quero, Senhor, entender a tua palavra. O salmista, no Salmo 119, ora várias vezes: mostra-me os teus estatutos, revela-me os teus caminhos. Então, a busca em oração pela palavra de Deus. Dá tempo à palavra, porque a palavra não é como um gibi que você lê e já sai rindo. Você lê aquele gibizinho da Turma da Mônica, já sai rindo, já aproveitou ali o gibi e foi-se embora. A palavra não é assim. A palavra, ela é necessário dedicar tempo. Nós vimos isso no segundo tipo de solo. O terceiro tipo de solo vai nos mostrar o quê? Que a palavra precisa estar em primeiro lugar na nossa vida, e que nós precisamos derrubar os ídolos que existem dentro do nosso coração ainda, irmãos. Um desses ídolos, e talvez o principal, se for o caso, é o dinheiro, é os bens materiais. Eu quero voltar aqui para Mateus capítulo 5, onde Jesus fala sobre as bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança, e isso não é coincidência ser a primeira, né? As coisas que Deus fala têm uma ordem. Então, Jesus diz assim em Mateus 5,3: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Eu já vi muita teologia sobre esses pobres de espírito, mas é muito direto e simples. É necessário que nós sejamos pobres de espírito. O que é um pobre em espírito ou um pobre de espírito? É aquele que, ainda que tenha bens materiais, ainda que financeiramente ele seja rico, mas é como se ele fosse pobre. Ele age como uma pessoa pobre. Uma pessoa pobre, irmãos, ela não tem condições financeiras, ela não tem dinheiro. Então, ela não tem como ter ganância, ela não tem como ser apegada às coisas materiais, porque simplesmente ela não tem coisas materiais para ser apegada. Então, nós precisamos ser totalmente desapegados às coisas materiais e às coisas deste mundo. Na internet eu vi um vídeo, certa vez, ficou bem conhecido esse vídeo, onde
um rapaz chegava e sentava perto de uma pessoa dizendo que estava com fome e pedia a pessoa para dividir a comida dela. E esse rapaz fez isso com várias pessoas que você via, eram pessoas que tinham uma certa condição, talvez não ricos, mas... E as pessoas chegavam assim, achavam super estranho aquele rapaz chegar perto delas e pedir para comer, né? Pedir uma ajuda. A maioria, eu acho que todos, pelo menos no vídeo, não repartiram alimento. Até que esse rapaz chegou numa pessoa pobre, miserável mesmo, que estava pedindo esmola. E essa pessoa miserável, ela repartiu. Eu já vi mais de um vídeo sobre isso, inclusive. Por que uma pessoa que não tem nada, ela tende a repartir mais? Eu já vi casos de irmãos que estavam assim, praticamente não tinham o que comer, mas repartiram um saco de feijão que eles tinham, repartiram. Por que a pessoa pobre é assim? Porque ela é desapegada, porque ela não tem. Jesus não quer que a gente seja pobre e miserável, que fique passando necessidade. Eu poderia até mostrar versículos sobre isso. Inclusive tem um lá em Corinto que diz que Jesus se fez pobre. Jesus se fez pobre para nos enriquecer. Então não é a vontade de Deus que a gente seja pobre. Por que é que Jesus está chamando a atenção dos pobres em espírito? Exatamente por causa disso. Porque nós precisamos ser pobres em nosso espírito. Não estar apegado às posses, aos bens materiais. Porque caso a gente esteja, nós iremos servir aos bens. Nós vamos servir a Mamon, né? Então não é errado você ter bens, você ter assim coisas boas, desde que isso não seja um Deus para você. E se for um Deus para você, então a sua confiança será depositada nos bens materiais, e as coisas deste mundo, elas são passageiras, elas são temporais, que é passageiro também, elas são assim, como é que eu poderia dizer? Elas não são sólidas. Se você põe a sua confiança, se você se dedica a Mamon, se as riquezas são alvo da sua vida, isso vai ser um espinho que vai sufocar a palavra, porque o seu coração, que é o solo, né? Nós vimos isso já. O problema nunca está com a semente, mas sim com o solo, porque a semente é a boa semente. Então nós vimos que Jesus disse: onde estiver o vosso tesouro, ali estará o seu coração. Ok? Então, o coração, que é o nosso solo, se estiver nas riquezas, aquilo será fortes espinhos dentro do nosso coração que vão sufocar a palavra. Né? O que é que Jesus falou logo eu voltei aqui para Mateus capítulo 6, né, onde Jesus fala essas coisas. No versículo 25 ele disse, veja aqui o que Jesus fala no versículo 24, ele diz, não pode servir a dois senhores, né? Veja toda a fundamentação do que Jesus vem dizendo. Você não pode servir a Deus e as riquezas. Não ajunte tesouros na terra, ajunte nos céus, né? Obedeça a palavra, ande em boas obras, enfim. Aí no versículo 25, Jesus fala assim, ó, por isso vos digo, observe, o versículo 25, irmãos, ele será uma consequência, ele está sendo uma continuidade dos versículos anteriores. Ó, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Essa palavra cuidadoso quer dizer, e é traduzido como ansioso, né? Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer ou pela vez de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Certo? Então, quando você e eu, quando nós, né, colocamos o nosso coração nas riquezas, né, o engano das riquezas, o fruto disso será ansiedade, preocupação com coisas como o que é que eu vou comer ou com o que eu vou me vestir. Então, na medida em que você coloca o coração no mundo e nos bens materiais, isso vai trazer as consequências naturais do mundo, né? Eu vou explicar melhor. O seu coração, ele vai tentar extrair, ele vai produzir aquilo que é semeado dentro dele.
Então, o seu coração, do nosso coração, procedem as saídas da vida, está lá em Provérbios, né, que a gente já falou sobre isso. Então, o nosso coração ele vai ter a sua fonte, nós vamos tirar a nossa vida ou do reino espiritual, do reino de Deus, ou do mundo. Né? Quando o nosso tesouro, quando a gente dedicou tempo para meditar na palavra, tempo para praticar a palavra, nossos esforços foram para praticar a palavra. O nosso coração começa a entender que o nosso tesouro está nos céus, está no reino de Deus. Então o nosso coração vai começar a extrair do reino espiritual a vida que sai de nós. Então é um processo que muitas pessoas não estão cientes desse processo. Se o meu coração entende que o meu tesouro é o reino de Deus, é do reino de Deus que ele vai extrair a sua vida, né? Do coração procedem as saídas da vida, ou seja, a sua vida, ela procede do coração. Se o seu coração identifica que o seu tesouro são os bens materiais, então ele vai tentar extrair vida dos bens materiais. Só que os bens deste mundo e as coisas deste mundo, elas naturalmente, elas são passageiras, elas não são firmes, apesar de ser um mundo material, mas ela não é firme como o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é muito mais sólido e firme do que o mundo material. Ele foi criado primeiro e ele vai subsistir. Ok? Muito bem, gente. Então, quando a gente coloca em primeiro lugar os bens materiais, as riquezas, a gente acaba tendo dentro do nosso coração espinhos que sufocam a palavra. Ok, então eu quero falar aqui, nós temos ainda algum tempo, e eu quero concluir. Deixa eu abrir aqui. Eu quero falar sobre o último espinho. Está lá no livro de Lucas. Vamos lá para Lucas capítulo 8. Onde Jesus fala, deixa eu procurar aqui, é o versículo 14. Eu vou só falar da interpretação já do solo espinhoso, o solo cheio de espinhos, que Jesus dá em Lucas. Ele diz assim, Lucas 8,14: E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e as riquezas, a gente já viu isso, e os deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Ok? Então, eu quero fechar hoje o solo cheio de espinhos, falando sobre os deleites da vida. O que são os deleites da vida? São coisas que nos trazem prazer, não são necessariamente pecado, mas que tomam boa parte, ou alguma parte, eu não sei, aí depende de cada um, mas tomam a energia, né, o nosso esforço, tomam parte do nosso coração. Eu quero ler aqui em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23, 1 Coríntios 10, 23, onde Deus aqui, através do apóstolo Paulo, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Gente, existe essa lei da semeadura. Tudo que você semear, você colherá. A boa semente é a palavra de Deus que cai no nosso coração, no solo do nosso coração, e precisa de tempo, precisa ser cuidada para que possa se desenvolver. Então nós já vimos que uma semente precisa de tempo dentro do nosso coração. E os deleites da vida, aí vai de cada um, aquilo que você sente prazer, mas que não é a palavra, pode ser esportes, pode ser vídeos, né, filmes, novelas. Eu gosto muito de, sei lá, até música, eu sou músico, eu gosto muito de tocar, mas tudo aquilo que é um deleite, é um prazer, mas que não é
a palavra de Deus não me traz edificação, não me traz crescimento, tudo isso ele ocupa o nosso coração. Há algum esforço para você se dedicar àquele deleite, seja lá qual for, né? Você quem sabe qual é. Não são coisas pecaminosas, mas até mesmo igreja, irmãos, é incrível, mas eu mesmo eu gostava muito de ir para a igreja, só que houve momentos em que isso se tornou até uma coisa ruim, porque trouxe conflitos para meu lar. Então, até mesmo pessoas que se dedicam muito ao ministério, pessoas que são workaholic, né, gostam muito de trabalhar, que têm deleite no trabalho. Então, veja só, até mesmo deleites da vida, coisas que nos trazem prazer, se não nos edificam, se não trazem crescimento espiritual para nós, podem vir a se tornar espinhos que estão sufocando a palavra de Deus dentro de nós, que estão fazendo com que nós não consigamos adquirir essa maturidade na palavra, que muitas vezes atrapalha o nosso crescimento, né? Então, Paulo diz aqui, né, pelo Espírito Santo, que tudo me é lícito, coisas, obviamente ele está falando aqui dentro do contexto, certo? Não vamos ver dentro do contexto. Então tudo me é lícito, eu vou roubar, né? Não está falando isso, obviamente, né? Mas assim, eu gosto de assistir filme, eu gosto de assistir vídeo, né? Mas teve época na minha vida em que eu assistia muita televisão, assistia muito vídeo, né? Eu cheguei a achar, eu era adolescente, já jovem adulto, vamos dizer assim, eu cheguei a achar que eu não tinha condições de sobreviver sem TV, né? Isso faz muito tempo atrás. E eu mesmo, já pastor, eu chegava da igreja e corria para assistir uma série, né? E eu não vou dizer talvez nome de série aqui, talvez alguém possa achar ruim, não sei, né? Mas enfim, eu corria muitas vezes do culto, tinha meditado numa palavra, ou eu mesmo tinha pregado a palavra, aí eu corria para a TV, acessava ali a internet ou na TV mesmo, e assistia um seriado, muitas vezes que trazia sementes que eram contrárias àquilo que muitas vezes eu tinha ido na igreja. Não era pornografia, nem terror, nem nada disso. Mas eu me lembro de um seriado que tinha uma trama muito boa. Eu gosto de coisas policiais, né? Gostava, desde criança eu gosto. E o seriado tinha uma trama muito boa, uma coisa assim bem de investigação, que é algo, né, que eu gosto, enfim. Mas havia um tema por trás, vamos dizer assim. Tem um nomezinho, que é quando tem um tema, cada episódio tinha uma temática, mas tinha um tema recorrente que vinha meio assim que por trás, sabe? E esse tema que vinha por trás era um homem que era divorciado de uma mulher e eles tinham uma filha. E a filha já com, acho que era 12 anos, já estava andando com anticoncepcional. E sempre se mostrava que aquilo ali era normal. O pai tentava combater, mas depois foi convencido pela mãe de que aquilo era normal. A menina já tinha 12 anos, já podia fazer sexo fora do... Nem se falava em casamento. Aí o marido, eles eram separados, mas tinham relações sexuais. E essas coisas, irmãos, são totalmente contrárias ao que a palavra de Deus diz. Isso praticamente em todas as séries que eu assistia, tinha essas pequenas, essas sutilezas que eram contrárias, né? A palavra não trazia nenhuma edificação para mim, na verdade acabavam expondo o meu coração para sementes malignas, certo? Então tudo nesse mundo ele está contaminado, tudo assim, né? Vídeos, por exemplo, o tipo de vídeo que eu ficava sempre assistindo eu ficava vendo acidentes de carro, até eu pensava que aquilo ia me proteger, mas na verdade gerava medo em meu coração. Enfim, coisas que não eram pecado. Hoje temos aí entretenimento a mil, né? Que praticamente muitas vezes roubam o nosso tempo. A gente praticamente não tem tempo de dedicar um momento de contemplação, um momento de meditação na palavra, né, que enchem nosso coração de muita informação, né? Tem gente, por exemplo, eu mesmo já passei por tudo isso. Todos os dias eu lia várias notícias, abria vários sites de notícia local, depois lia notícias do Brasil, depois lia notícias mundiais, chegava no trabalho, lia isso aí.
Então, é uma grande quantidade de sementes que a gente vai colocando no nosso coração. Próxima semana, ok? Já fazendo a propaganda, quero compartilhar vocês exatamente como, se você já é uma pessoa frutífera, como se tornar mais frutífero, como se tornar aquele solo que produz 100 para 1. Não me considero ainda esse super solo aí, mas Deus tem me falado muito sobre esse tema e eu quero compartilhar isso aí com vocês. Então, amados, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém e nem tudo me edifica. E eu vou fechar aqui, nosso tempo está esgotado, mas aqui em 1 Coríntios 6,12, né, aí mesmo nesse livro, eu quero só fechar. Lemos o 10:23, agora o 1 Coríntios 6:12 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, certo? A mesma coisa que ele disse lá. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Isso é muito importante. Não se deixar dominar pelas coisas, inclusive os prazeres, os deleites da vida, vícios, todo vício. Ele rouba a palavra do nosso coração, né? Ele domina a pessoa. Um vício é algo que nos domina, né? Algo que a gente não consegue deixar de fazer. Então, essas coisas, né? Não tem como a gente se tornar um solo realmente frutífero se nós ainda permitimos que espinhos encham o nosso coração. E eu digo a vocês, por experiência própria, essa foi a fase mais difícil para mim vencer, para eu vencer, certo? Digo isso de experiência própria. Minha esposa foi deixando de assistir TV, foi deixando de assistir seriados. Eu fui deixando também, até hoje eu ainda assisto algumas coisas, quando eu vejo que aquilo está ultrapassando até o tempo que eu tenho de meditação na palavra, então eu vou e corto para que eu possa crescer, né? Estamos em crescimento. Eu também estou em crescimento. Então, queridos, eu sei que eu falei um pouco rápido, né? Nosso tempo aqui está esgotado. Eu me proponho a fazer esse estudo apenas 40 minutos, né? Aqui no meu relógio já passou. Mas eu creio que você recebeu aí uma base boa para entender o que é o solo cheio de espinhos e para que você possa ver, entender na sua própria vida, no seu próprio coração, que espinhos, né? São os cuidados dessa vida, são a busca por bens materiais, são os deleites da vida que estão tomando tanto o seu coração que você não consegue se tornar uma pessoa frutífera, né? Produzir amor, produzir paz, alegria. Então, examine-se a si mesmo, né? E medite nisso, aplique-se à prática da palavra e você vai, né? Eu creio, em nome de Jesus, você e eu, todos nós temos a capacidade de nos tornar solos frutíferos para o Senhor. Então, amados, Deus os abençoe e que a graça do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo seja com vocês e espero vocês até a semana que vem, que vai ser a última aula, hein? Não perca. Deus abençoe.